Maria do Rosário, deputada federal do PT do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Rosário, tudo bem? Obrigada, Adri. Um abraço para ti, para o Rovai, para todo mundo que acompanha aqui a Fórum. Quanto tempo, Rosário? Estou trabalhando tanto, mas estou feliz. Hoje é o dia Eu achei que já tinham separado o Rio Grande do Sul do Brasil, que já não... não, mas eu não quero isso, não. Eu não quero isso, não. A gente aqui tem separatistas, é verdade, tem quem defende, mas a gente não defende, não. A gente quer muito Brasil, Ju. Mas é que os mesmos gaúchos de esquerda, né? O Rio Grande, como ele está lá na ponta, né? Parece quase um outro país. Ele tem todo tem toda uma história própria. Né? Mas hoje a gente está especialmente feliz, viu, Rovai e Dri, porque o Lula está aqui, né? Vai começar hoje, vai ter o comício, está tudo sendo muito preparado de uma forma muito bonita, com muita participação da sociedade, os bairros, caminhadas que vão dos bairros até o centro da cidade e do interior do estado também, chegando aqui para Porto Alegre. Então, estou começando essa participação, já comemorando a presença do Lula em Porto Alegre. Olha só, e qual que é a agenda? Vai ter o comício em Porto Alegre, vai ser hoje? Qual que é a agenda? Hoje, a partir das 17 horas, mas a tarde inteira a gente já está concentrando no largo próximo à Prefeitura Municipal, é o Largo Glênio Pérez, que, aliás, carrega o nome de um trabalhista lutador contra a ditadura, né? O prefeito que foi vice-prefeito à época foi muito importante para a nossa história, uma figura do trabalhismo mesmo, do brizolismo. Então, também faço questão de dizer isso, porque até para me comunicar aqui com o Rio Grande do Sul e com o Brasil e dizer que, olha, eu tenho certeza absoluta que se o Brizola estivesse conosco, ele estaria neste lado de cá. Hoje ele estaria neste palanque para ajudar a derrotar o fascismo, porque ele nunca teve dúvida na defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Aliás, você está falando isso, né? E a gente estava conversando agora há pouco sobre um manifesto aí de brizolistas, pedetistas, que estão pedindo, eles nem estão nem a voto útil, é um voto de sobrevivência, se não me engano, o termo que eles estão usando, né? É um voto de defesa da democracia. Como é que está isso no Rio Grande, Rosário? Olha, primeiro eu vou tirar isso daqui, que eu ganhei eu estou com uma coisinha aqui que eu ganhei do pessoal de Agudo, eu vou tirar, senão vão me chamar eu de dinossauro. Porque olha aqui, estou rindo. Ô, pessoal de Agudo, eu amo aqui o trabalho em Agudo feito em toda a parte de busca de fósseis. O Rio Grande do Sul tem muito isso. E agora eu recebi aqui, eu estou com meus livros e com o presente, eu disse assim, uma bela dinossauro aqui de esquerda. Mas é o seguinte, aqui no Rio Grande do Sul, o trabalhismo sempre foi muito forte, viu, meu amigo Rovai? E cada um e cada uma de nós tem muito essa marca, né? Porque a formação histórica que a gente tem é a do Brizola da legalidade, de buscar que o João Goulart assumisse, impedindo o golpe em 1961. Isso tem uma marca muito importante. A resistência à ditadura foi muito forte também aqui no Rio Grande do Sul. E a própria presidenta Dilma, com a história que ela tem no Rio Grande do Sul, tem muito a ver com a força do trabalhismo. Então, para nós, quando o Brizola teve com Lula, foi vice do Lula para buscar enfrentar o neoliberalismo naquele período e fazer avançar o Brasil, teve um símbolo dos mais importantes. Eu acho que isso não passa com o tempo. Fica muito marcado, está muito marcado na vida daquelas pessoas mais legítimas da defesa da democracia, do trabalhismo raiz mesmo, a presença do Brizola junto com Lula num momento difícil do Brasil. Mesmo que ele tenha chamado o Lula de sapo barbudo, ele disse, não, aquele momento era de unidade. Então, eu fico muito tranquila em dizer isso. Uma vez eu passei pelo Ciro e passei por algumas pessoas e pensei assim, olha, brizolista mesmo era o meu avô, meu pai, a turma que está aqui, né? Isso é um trabalhismo. Eu faço questão de dizer isso aqui, não porque eu tenha qualquer observação a fazer quanto a ideias, enfim, do Ciro, mas é que tem um momento para tudo, né? E esse momento não é
o de atacar os setores, ou o Lula, ou os segmentos que querem e podem enfrentar o nazifascismo que representa Bolsonaro. Então, eu estou muito indignada, digo para vocês, de coração leve, né? Mas, de toda forma, com uma indignação política com este papel. E quero convidar todo mundo a vir de forma democrática, investir neste primeiro turno com o presidente Lula, para não termos... Aqui, um outro trabalhista, o Colares, dizia sempre, não vamos dizer gre para dizer Gregório, vamos logo garantir a vitória das forças democráticas no Brasil no primeiro turno. Pois é, se metade dos eleitores do Ciro, que as pesquisas apontam que mudariam de voto, já se definissem agora, né, já votassem no Lula, já dava para resolver a eleição nesse primeiro turno, né? Já evitaria um mês aí de muito ódio, né, de muita violência política, né, de muito que a gente tem visto aí. E já aproveito para perguntar como que está sendo fazer a campanha nas ruas nesse ano de 3, né, depois do Bolsonaro ter trazido todo esse fascismo e ódio para a política. E a Maria do Rosário, só um parênteses, ela é um dos símbolos dessa violência política por conta da forma como ela foi agredida, quase agredida fisicamente, pelo Jair Bolsonaro numa cena do Congresso que já foi tratada, inclusive, na campanha de 2018, né, Rosário? É um processo muito difícil, a violência política e a violência política de gênero, né, Dri? Inclusive com as jornalistas, né, ao longo do último período. Ficou absolutamente claro assim, o grau de violência, virulência. E o Bolsonaro e o bolsonarismo agem com essa violência não apenas no momento em que agridem uma jornalista como a Vera Magalhães, independentemente da posição dela. Obviamente que a gente se solidariza, tá, contra todas as formas de violência que acontecem, mas não é só aquela agressão ali. O que aconteceu com a Vera Magalhães é muito exemplificativo do que acontece conosco, do que aconteceu comigo e com muitas outras mulheres ao longo destes anos. Ou seja, ele dá a senha, ele ataca, ele agride e depois vem os outros. Então, as agressões existem nas redes, nas ruas, mas nós decidimos não nos intimidar, porque não se trata só da gente. Por isso é que eu convido os eleitores que querem a democracia a virem conosco, já no primeiro turno. Se trata de um país inteiro. Se está difícil para nós, que temos condições de nos defender, de ter um microfone, de falar aqui através da Fórum, de falar nas redes sociais ou no Congresso Nacional. Dri, essa semana eu participei de um ato, mais um feminicídio, na segunda-feira. Uma menina, uma jovem, eu considero, de 30 anos, do MAB, chamada Débora, aqui da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, cruelmente assassinada. No Rio Grande do Sul foram 76 mulheres só neste ano. Feminicídio. E isso, do meu ponto de vista, está ligado a essa forma de autorização terrível de violência contra as mulheres. Mulheres que participam da política, mas mulheres em geral. Essa agressão toda existente, o crescimento em 20% dos feminicídios de um ano para o outro, tem a ver com a autorização política, entre aspas aqui, que é dada quando tu tem um agressor na presidência da República. E aí não é comigo, é com todas nós. A gente sempre disse isso, né? Que era com todas nós. E por isso é que eu entrei judicialmente, venci, graças a todas as mulheres e homens brasileiros contra este fascista. Eu posso dizer que ele foi derrotado judicialmente. Ele coloca uma peça agora falando do Lula, mentindo sobre os processos contra o Lula, que foram todos anulados por abuso de autoridade do juiz Sérgio Moro. Mas quem foi condenado de verdade foi o Bolsonaro. Ele foi condenado na situação de violência contra a jornalista da Folha e foi condenado no caso de violência contra mim. Pagou por danos morais e a gente distribuiu o dinheiro e quer dizer que este condenado por danos morais contra as mulheres ainda seguirá cumprindo processos penais em muitas áreas, inclusive pelo genocídio que cometeu nessa pandemia contra o Brasil.
Surgiu um debate nessa semana por conta dessas agressões da Vera Magalhães, porque ela parece que se tornou alvo, né, agora da vez, né? Porque o Bolsonaro no debate presidencial foi para, né, deu aquele ataque primeiro, e agora nessa semana, no debate do Estado de São Paulo, um deputado estadual foi lá e a agrediu novamente. E aí gerou um debate, até o pessoal está falando, leia uma coluna da Mili Lacombe, que aliás vai estar aqui na segunda-feira, né, Rovai, sobre como ter agora essa solidariedade, porque as jornalistas como a Vera não tiveram a solidariedade em relação à misoginia que a presidenta Dilma foi alvo, criticavam até o andar dela na posse, a questão de quando a caravana do Lula foi apedrejada, falou, não, faz parte da política. Como lidar agora com isso, né? Sem contar a coisa da Dona Marisa, da coisa da Dona Marisa, a agressão mesmo sofrida pela Maria da Rosário, e o voto celebrando o Ustra, né? Que é uma das coisas mais escatológicas, porque o Ustra cometeu violências, inclusive, com colegas jornalistas, como a Miriam Leitão. Olha, Dri e Rovai, se alguém agiu mal diante da violência, foram essas pessoas que não perceberam o avançar do fascismo. Não fomos nós. Eu percebo que quando era conosco, as mulheres de esquerda, como continuam agora atacando, caracterizando negativamente, quando era conosco, era como se tivesse uma licença para isso. Quando era contra o Lula, quando era contra a Dona Marisa, é como se tivessem uma licença para isso. Isso não era da democracia, era do fascismo. Essas pessoas não perceberam isso. E agora, como diz aquele antigo poema tantas vezes repetido por nós, primeiro chegaram e atacaram um comunista, mas não, eu não era comunista, eu não era... Bom, neste momento, e em todos os momentos, não faltou de nossa parte solidariedade e apoio às pessoas, mesmo que elas não tenham nos apoiado. Fica uma reflexão sobre o papel do jornalismo e, no ambiente institucional, o papel da própria Câmara dos Deputados, que jamais poderia ter sido leniente e aceitar o Ustra festejado no plenário, onde Ulisses Guimarães proclamou a Constituição. A democracia não é negociável. Isso eu acho que vale para Vera Magalhães, vale para qualquer pessoa. Hoje, nós somos solidárias a ela totalmente, ela conte conosco em todo o enfrentamento que puder e tiver que fazer, como toda jornalista. E nós esperamos, no futuro, contar com ela, sem dúvida. Vai aqui uma observação que realmente nem todos os veículos, ou nem todo na sua linha editorial, principalmente, mas nem todos os profissionais das diferentes áreas tiveram a compreensão de que o avanço do fascismo não era algo para se brincar, como não é agora, quando nós estamos disputando um primeiro turno, onde temos a viabilidade de vencer com o presidente Lula e precisamos derrotar o ódio e o fascismo neste momento para que ele não cresça no segundo turno. Agora, de toda forma, se nós tivermos um segundo turno, nós não vamos sair um momento das ruas, a não ser que seja para falar com a Fórum aqui e com os veículos. E eu queria me solidarizar também com a Maria Fernanda, de Jaguarão, jornalista do DCM. Do DCM, que é uma figura maravilhosa, vereadora suplente do PT na cidade de Jaguarão, ameaçada de estupro, horrível. Então, hoje eu falei com ela e quero manifestar aqui, através da Fórum também, o meu abraço, a minha solidariedade a Maria Fernanda, que nunca se calou. Maria Fernanda também, que está na linha de frente conosco agora, levando as bandeiras que são da democracia lá entre o Uruguai e o Brasil. Muitas vezes eu estive em Jaguarão, reunida com a Maria Fernanda, com mulheres e homens do outro lado da fronteira, que vinham do Uruguai nos períodos mais difíceis aqui do bolsonarismo no Brasil e diziam, olha, se precisares ir para o outro lado,
há um lugar aqui, dado o avanço do golpismo. Então, essas pessoas são generosas, elas estão conosco, elas estão buscando a democracia. Maria Fernanda, muito obrigada sempre, conta com a gente. Qualquer que seja o veículo que estivermos, nós estamos contigo em qualquer momento. Muito bem. Eu ia lembrar, você fez... E assim, eu queria lembrar de outras pessoas, por exemplo, eu sempre falo da Lola. A Lola, né, você deve conhecer, professora. Sim. A Lola foi massacrada por esses mascos, né? Eu acho que, inclusive, deve ter sido a Lola que começou a disseminar o termo mascos, né, e dar explicação teórica, que se organizam na esgotosfera mesmo, né, nos chans, nos forchans, onde eles combinam ataques, e eles chegaram a combinar e matar uma menina no interior de São Paulo, se eu não me engano. Então, assim, e a Adriana Dias, que também é comumente violentada, tem adoecido por conta disso, pesquisadora do Unicamp, que descobriu os textos, o Bolsonaro em grupos neonazistas. Sabe, nesses momentos, Maria do Rosário, assim, meus colegas jornalistas, muitos deles silenciaram porque consideraram que eles estariam se misturando, né, com a esquerda, com esse campo meio sujo. Bolsonaro, ele assumiu o governo e processou a Fórum. O primeiro processo do jornalismo foi a Fórum, né? E tudo bem, porque era Fórum, não tinha problema. A gente está aqui, aliás, assim, passou por uns 100 processos nesses 3 anos e meio de Bolsonaro. Desses 100, uns 80, 90 de gente deles, né? Então, assim, assédio judicial, todo tipo de coisa. Eu estou fazendo um desabafo para dizer o seguinte: toda a nossa solidariedade agora a eles que estão sendo agredidos. Mas, ao mesmo tempo, o meu abraço e todas as minhas considerações a Mili Lacombe, que colocou no devido lugar esse debate, a meu ver. Realmente, ela traz um artigo muitíssimo importante, eu recebi hoje, e creio que nós estamos num momento em que talvez seja a virada da consciência. Mas nós não podemos esquecer que esse avanço fascista no Brasil, e tem esse nome, nós temos que chamar esse fenômeno político, cultural, do nome que tem. Um líder de tipo populista de extrema-direita, que utiliza do ódio de classe, do ódio de gênero, do ódio racial, para mobilizar, e da dimensão religiosa, do fundamentalismo religioso, associado, portanto, a todas as formas de fundamentalismo, para implementar um projeto econômico de destruição do Brasil. Essas duas coisas estão vinculadas no Brasil. Um neoliberalismo ao limite máximo, ou seja, nós estamos com a destruição ambiental, a venda de ativos, as privatizações, a destruição da universidade, da ciência nacional, da tecnologia, da cultura, o ataque às liberdades democráticas, misturado a estes fundamentalismos de todo tipo. E é um próprio genocídio. Então, para que lado as pessoas razoáveis, os liberais, digamos assim, também, não só nós que somos de esquerda, eu que sou de esquerda, mas eu fico me perguntando onde estavam os liberais brasileiros? Estavam apoiando o fascismo. Cederam por interesses econômicos, por interesses pequenos, não é? Por interesses menores, eles cederam a Constituição à extrema-direita e nos fizeram retroceder em todos os terrenos. Não há pedra sobre pedra no Estado brasileiro, não há pedra sobre pedra na democracia brasileira. A última possibilidade que nós temos é agora com as eleições do próximo dia 2 de outubro, que é o que restou. Por isso que também eu creio que nós agora, aqui no Rio Grande do Sul, apresentando o Edgar Preto, nosso candidato, o Olívio Dutra, que retorna, as pessoas estão felizes de poderem dar seu voto ao chamado galo missioneiro, aqui, que foi nosso governador, né? Ao estarem participando deste processo, as pessoas me dizem que bom poder votar no Olívio. Mas perguntam, mas por que o Olívio voltou agora? Não é? Por que o Lula é o nosso candidato? Porque é necessário formar grandes frentes
com essas lideranças sinceras e profundamente enraizadas com o povo. Que eu acho que é isso também que a gente tem que fazer agora no Congresso Nacional, né? Rová e Idri. A gente construiu políticas públicas, viu a destruição e agora nós vamos ter uma nova etapa. Por isso, conhecer aquele regimento, conhecer a Constituição, poder avançar e reconstruir o Brasil junto com o programa do Lula, eu acho que é a missão que eu estou me colocando para esse momento. Até porque, Rová e Idri, vou fazer agora um desabafo com vocês. O Rová falou da Lola. A Lola, gente, é uma professora universitária, uma cientista, com trabalho acadêmico, orientações de mestrado, doutorado, importantíssimo. Mas a gente acaba conhecendo a Lola não apenas pelo trabalho que ela faz contra o machismo nas redes, mas porque ela é atacada. E isso acontece muitas vezes com o meu trabalho também. Eu sou autora de muitas leis para o Brasil, fiz muitos trabalhos, mas fica essa coisa do bolsonarismo, porque os agressores nos marcam e nós não podemos deixar com que eles nos deem um significado que eles querem. Eu quero continuar sendo a pessoa que faz leis para a proteção das mulheres, da infância, das pessoas com deficiência, para a memória, verdade, justiça, para resgatar uma cultura democrática e construir no Brasil. Muito mais do que o que eles dizem de mim, do que os ataques. Eu quero atuar pelos direitos humanos. E não você o que eles falou querem. um negócio agora aí que você vê como é que é, e as pessoas te reconhecem. O João Pedro, o autista dos desenhos, manda uma mensagem para ti, fala: lê, por favor, Lobai. Boa tarde, minha amiga Maria do Rosário. Amo muito você e tenho muito orgulho de ser seu amigo e de ter amizade com você. Estamos juntos. Então, você tem um apoio lá da Bahia, do João Pedro, para seguir na tua luta, viu, Rosário? Que lindo, olha. E eu me lembro da presidenta Dilma, quando eu estive no governo como ministra do governo dela, na área de direitos humanos, uma das coisas que ela pediu que a gente desenvolvesse, viu, João Pedro, foi um programa chamado Viver Sem Limite, que era justamente para as pessoas com deficiência poderem ser percebidas como cidadãos plenos de direitos. E hoje, participando do programa do presidente Lula, na equipe de programa, eu represento o PT, na mesa de diálogo dos partidos com a sociedade, e a gente está pensando muito nos autistas, nas pessoas com deficiência de um modo geral, e principalmente naquilo que elas nos dizem e nos fazem perceber que é nada sobre nós sem nós. Então, avançar na democracia também significa ouvir o João Pedro, ouvir as pessoas com deficiência, perceber o que elas têm a nos trazer, ou as pessoas LGBTI que é mais, ou os negros e negras do Brasil, que estão fazendo uma participação belíssima em todo o país nesse processo eleitoral, e estão dentro do programa do Lula também contribuindo. Eu acho que a gente tem um país inteiro para empoderar e trazer para a democracia. O Lula está falando muito isso, uma nova democracia, né? É isso aí. E o Jerônimo disse que vai levar o João Pedro para trabalhar com os autistas por governador. Seria uma revolução isso, né? Já seria pensou, secretário? Cara, o João Pedro é bom demais. Ele é um desenhista fantástico, sabe? É verdade. Ele tem ele consegue captar emoção em fotos e traduzir para desenho de uma maneira linda. Eu não quero te atrapalhar, eu sei que você tem outras atividades, o Lula está aí. Fala onde vai ser o encontro do Lula de novo para a gente poder te liberar, Rosário. O Lula chegou em Porto Alegre, então, e ele está no centro da cidade já, mas agora ele está com Edgar Preto, com Olívio Dutra, e fazendo uma série de conversas sobre com o mundo político gaúcho, enfim, sobre esse momento que nós estamos vivendo e preparando o comício. E o nosso comício será, volto a dizer, ao lado do mercado público, ali próximo à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Os ônibus vão estacionar, os ônibus que estão vindo do interior estacionam próximo ao Transurb. Quem é de Porto Alegre sabe do que eu estou falando, assim, dos locais, mas o comício em si é no Largo Glênio Pérez. Então, as pessoas que estiverem ali, hoje nós estamos num dia realmente festivo, porque a gente vai construir a vitória do Lula no primeiro turno, com cada comício dele. Estamos esperando muitas pessoas. É um momento de paz, de muita participação, cidadania mesmo. Aqui de Porto Alegre, sai uma caminhada do nosso comitê ali, do Edgar e o meu comitê central ali de trabalho, de campanha ali na Lima e Silva, na Cidade Baixa, às 15h30. Aí a gente já vai caminhando lá para o comício.
e vamos fazendo um auê, conversando com todo mundo que estiver no caminho, pedindo voto, e eu agradeço muito a vocês da Fórum ao longo desse mandato, toda a oportunidade que tive de estar aqui com vocês, de enfrentar o golpe contra a Dilma, de fazer a resistência contra este governo fascista, de defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, das mulheres, enfrentar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, as privatizações, de estar lá na CCJ, quantas vezes entrando junto lá, direto aqui pela Fórum e pela mídia, enfim, que nos escuta para denunciar o que acontece dentro da Câmara dos Deputados. Aí eu quero repetir uma coisa que o Glauber falou na última fala dele, que ele disse, olha, não esqueçam, na hora do voto, olhar quem é um time, qual é o lado que o seu voto vai ir, né? Então, venha com Lula, venha com Edgar Preto, no Rio Grande do Sul, com Olívio Dutra, venha com a esquerda para deputado federal, deputada federal, com deputados estaduais e deputadas também, e, se possível, ninguém está eleita, isso eu tenho que dizer aqui também, porque as pessoas dizem, a Rosário já está eleita e tal, não, mas na última vez eu enfrento dois tipos de problema. O está eleita, porque as pessoas conhecem a gente, e, do outro lado, o ataque bolsonarista nas redes na reta final. Então, nós temos, gente, que também trabalhar e nos colocar à disposição, porque o nosso trabalho procura puxar todas as pessoas para dentro de um lugar de cidadania, criando os comitês populares. Quem criou comitês populares, depois da eleição, eles vão ser ainda mais importantes. Então, vamos fazer muita formação política, muito trabalho para debater o que vai ser o governo do Lula, vamos nos organizar como povo e vamos acompanhar aí e garantir a liberdade plena através da Fórum e dos veículos que não são alternativos, são veículos livres, porque não são definidos pelo mercado, são definidos pela participação de vocês que estão aqui assistindo e que contribuem. Muito bem. Isso. Muito obrigado, deputada federal Maria do Rosário, querida, sempre aqui, nós conosco aí durante todo esse percurso. Boa sorte na tua caminhada aí, viu, Rosário? Obrigada. Beijão. Beijão, Dri. Beijão, vai. Obrigada, galera. Obrigada a todo mundo. Não pude comentar porque eu estava no telefone, mas um abração para todo mundo que está assistindo. Beijão. Valeu. Tchau. Obrigada.